Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem estiver assistindo nesse momento ao canal Espiritismo em Renovação. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, para mais uma vez estarmos juntos aqui e estudarmos. Já peço desde agora que possam dar o seu like, o seu curtir. Também solicito, gentilmente, que compartilhem esse material de estudo para que ele chegue a mais pessoas, né? Essa mensagem do Espiritismo, de consolação, de estudo. E dessa forma, né, chegar ao principal propósito desse material, que é de fazer com que as pessoas tenham uma nova percepção sobre si mesmas, né, sobre o universo, e assim, com um olhar mais ampliado a respeito, né, do que é a própria vida, do que é o ser humano, né, conseguir também observar a magnitude de Deus, a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus, dessa forma assim, ver as coisas de uma forma ah, bem mais complexa, mais ampla, mais respeitosa, ah, mais caridosa, amorosa, enfim, ver a vida na sua, nas suas peculiaridades, né, que muitas vezes escapam a todos nós, e assim, né, conseguir compreender o nosso próximo e, além de compreender, também buscar, né, na medida das nossas possibilidades, tornar o mundo um lugar mais aprazível, né, um lugar mais justo, correto, né, porque cada um se renovando, automaticamente a gente já melhora um pouquinho o nosso meio, né, seja ele um local de trabalho, um local de estudo, a própria família. E assim, né, os indivíduos se melhorando, as comunidades também vão se melhorando, né, a nossa família espiritual, a nossa egrégora, né, o padrão vibratório, né, vai melhorando. Então, uma vez que a gente pratica o bem, a gente possibilita uma reação em cadeia muito maior do que a gente pode, né, imaginar. Quando a gente pensa no bem, age no bem, muito além daquilo que é feito, né, nos comportamentos, né, nos atos ordinários do dia a dia, a gente também, quando está numa uma boa vibração, a gente faz com que as coisas de fato fiquem mais suaves, né? E isso é por isso que muitas vezes, né, tem vários livros da doutrina espírita, como por exemplo Pensamento e Vida e outros. No ambiente familiar, por exemplo, quando a gente está em sintonia com as pessoas da casa, aquilo se faz sentir, né, até para quem visita aquele ambiente. Então, da mesma forma, quando a gente está de bem consigo mesmo, quando a gente quer bem aos nossos próximos, quando a gente não está, né, digamos assim, armado, né, para com os outros, né, ou seja, buscando contendas, buscando, enfim, dizendo assim, em termos bem práticos, né, não está buscando confusão, as pessoas podem sentir isso. E é o convite que a gente faz também, porque através do estudo a gente pode tentar buscar um melhor entendimento das coisas. E é esse justamente o propósito aqui. Então, né, feito esse preâmbulo, vamos dar seguimento ao estudo, né, de O Livro dos Espíritos. A gente está lendo a introdução, mais especificamente agora, dando sequência, lendo o item 16. Passemos então à leitura e depois aos comentários. Seguindo então, resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam no estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal,
O círculo das percepções intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e por efeito da sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhes todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Opor-lhes-emos, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cujas lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmos auriam? Como teriam dado, sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas, as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não o são. Se o são e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que nós podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Aqui eu acho que é importante comentar também que muitas vezes, né, os médiums se comunicam em idiomas que desconhecem, né? Então, como explicar alguém que desconhece grego, alemão, enfim, qualquer outra língua que não a sua? Como seria possível isso, né? De onde proveria essa informação? Por mais que a gente pudesse conceber, né, que num estado alterado de consciência a pessoa tivesse uma potencialidade mental ou psíquica, né, mais acentuada, como a gente explicaria fenômenos, né, que a pessoa até materialmente não tem como saber, ou fatos de outras pessoas que também não teria como saber? Então a gente já começa a ver que, né, que não tem como explicar por essa via, né, de um estado mental alterado, que se chama aqui de magnetismo, né? Então, dando sequência à leitura, segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas, em vez de estrelas de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. O médium será, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de alguma dessas. Não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Essa influência, no entanto, difere muito do que supõe existir e, dela a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustentam, se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá.
Quando se demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a radiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se as inspirações não lhe vêm dos que se acham a seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. Pois bem, aqui é feita uma teoria na qual não seria comunicação com espíritos, né? É como se o médium fosse uma poderosíssima antena e pudesse captar pensamentos. E aqui não apenas, né, por essa teoria, não apenas daqueles que estão próximos, mas daqui a pouco até em outro país. Então, ao invés de admitir que existe vida após a morte e de que os espíritos se comunicam conosco, né, inclusive trazendo, né, informações de outras gerações, né, como por exemplo, daqui a pouco descobrir o esconderijo de algum artefato, né, que não é de conhecimento da pessoa, né, sendo de algum antepassado, né. Por exemplo, um espírito que comunica não sei, um livro, alguma coisa, num lugar que ninguém tem conhecimento e a pessoa vai lá e faz uma escavação e encontra aquilo. Um fato que também não estaria no meio das pessoas que estão ali, digamos, encarnadas ou vivas, né? Se a pessoa não acreditasse em vida após a morte. Mas e aí é o esforço humano em buscar alternativas dentro de explicação, enfim, é sempre algo válido. Mas aí a gente começa a verificar outros empecilhos, né? Que nem esse que eu comentei. E aí é justamente para isso que serve o processo de estudo e de reflexão, para que a gente possa tentar explicar aquilo que acontece sobre novos prismas. Porque se a ciência não dá conta, se uma determinada religião também tem o seu viés de entendimento, o espiritismo, né, por sua vez, apresenta, né, aquilo que ele entende por correto. Que essas manifestações são decorrentes de seres já desencarnados ou mortos, né? E que justamente vem trazer o seu conhecimento e nada mais são do que nós mesmos, só que já sem o corpo físico. Então, continuando a leitura, não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ou seja, né, a pessoa, então, para explicar um idioma diferente do seu, uma ideia que é muito diferente daquelas que a pessoa tem, digamos, no estado de vigília, né, ou seja, quando está acordado, que nesse estado mental alterado, né, esse estado de consciência modificado, a pessoa seria uma potentíssima antena e captaria dados do planeta inteiro. E aí o espiritismo não entende dessa forma, né? Que na verdade são comunicações dos espíritos, né? Até porque também teriam dados que inclusive não seriam, digamos, dessa mesma época. Podem ser dados de espíritos falando de coisas de outros momentos da humanidade, né? Ou que nem o exemplo que eu falei antes, sobre daqui a pouco acharam algum utensílio, algum registro, né, em algum lugar, né, demonstrando essa questão de onde proveria essa fonte do conhecimento. Sobre também a questão das capacidades, né, que aí a gente também é outra forma de demonstrar. Né, agora vendo sobre um outro aspecto, né, por exemplo, por que existiriam as diferenças, né, na intelectualidade, na forma como as pessoas veem as coisas, desde tenra idade, sendo que isso não poderia ser explicado apenas
pelo, pelo tempo, né, digamos, de vida. Pessoas que com pouquíssimos anos já são exímios guitarristas, exímios pintores, chegando num patamar que mesmo pessoas que já estudam há muitos anos não conseguem alcançar, né? E assim, o Espiritismo explica isso justamente pela multiplicidade de vidas, né? E uma vez que tais espíritos, né, espíritos que já estão no patamar evolutivo já bem importante, bem relevante, ao se comunicarem, acabam demonstrando essa sua capacidade, essa sua lucidez espiritual, né? Então, continuando aqui com a explicação do Livro dos Espíritos, ainda uma vez, é esse ponto capital sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica, que se poderia chamar refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram, quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo terráqueo, e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas além mar e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu derredor? Aqui também é um argumento bastante interessante, né? Porque como é que tu, por essa, né, por essa diretriz, por essa ideia de que o médium seria uma potente antena, como é que ele iria conseguir buscar uma doutrina que, né, algo que era totalmente novo e que na verdade era muito contraditório com o que se acreditava na época, né? Pensando em termos das religiões que existiam. Então, como é que tu vai buscar uma informação que na verdade contradiz tudo que já existia? Porque o espiritismo ele tem explicações bastante lógicas a respeito de vários assuntos que não existiam até o momento. Então, como é que seria possível tu captar um material que não existia, né? Então, é mais um ponto bastante interessante para reflexão, né? Há ainda outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências, autoras das manifestações, se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção dos pensamentos dos médios nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiser estudar bem, sem prevenções, e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. Limitarmos-emos a propor as questões seguintes. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente desconhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno por que os espíritos, que devem saber tudo, não podem dizer coisa tão simples, de acordo com o axioma. Quem pode o mais, pode o menos, e daí conclui que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente
e fora lógico que, do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse o interrogante, se concluísse serem tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que não respondem a questões ociosas ou ridículas, e não consentem em ir para a Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes, em dado momento, e, passado esse, não há pedidos, nem súplicas que os façam voltar? Se o médium obrasse unicamente por impulso mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência. Desde, portanto, que não cede aos desejos da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Pois então, aqui está sendo comentado, né, por exemplo, a questão da individualidade dos espíritos, né? Porque da mesma maneira que se alguém percebe, né, que estão fazendo brincadeiras, enfim, então não é algo sério, às vezes tu se retira do ambiente, tu não responde à pessoa. Os espíritos, né, como os seres humanos normais como nós, não teriam por que responder a algo que não tem um propósito sério, né? Então, imagina, a pessoa daqui a pouco está dando uma explicação de alta filosofia ou revelando aspectos evangélicos muito importantes, e daqui a pouco alguém não satisfeito com a magnitude do ensinamento quer perguntar uma coisa banal, trivial. Então, obviamente, né, o espírito não responde, né? Da mesma maneira que a gente poderia fazer aqui na Terra. Então, muitos dos argumentos que são ali ditos, né, não têm uma coerência lógica. Um outro aspecto também que está dizendo ali é sobre a própria comunicabilidade. Como, né, a gente não tem poder sobre os espíritos, né, então a gente não pode chamar a qualquer momento, né, ou tipo chamar e ser atendido. A gente não pode imaginar porque não respondeu é porque é fraude ou então se é uma questão de estimulação dos assistentes, deveria haver resposta, né? Enfim, não é nesse sentido que funciona, né, a mediunidade. E vale ressaltar novamente a questão do livre-arbítrio dos espíritos, né? Eles podem, da mesma maneira que alguém pode nos atender em dado momento e depois não querer nos atender mais. Muitas vezes justamente até por consequência do nosso comportamento. Então nada mais, digamos, até trivial, né? Do que muitas refutações que são feitas ali, na verdade, tem a ver com o próprio comportamento humano, né? Antes de depreciar o objeto de estudo do espiritismo, pelo contrário, até reforça, né? Então, tem coisas que a gente tem que analisar bastante a fundo. Bom, agora chegamos à leitura do último item da introdução, para depois continuar da sequência. Agora, então, é o item 17, a gente vai fazer a leitura e também novamente os comentários. Diz aqui, então, no item 17, o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível ao seu juízo. Há também muita gente para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Aqui é justamente algo bem contrário até aos nossos tempos, né? Que a gente sempre tem uma opinião sobre tudo e na prática tu vai perguntar para a pessoa o que ela leu, né? De onde vem essa opinião, né? De onde vem o seu conhecimento e muitas vezes
são parágrafos lidos, né, a esmo, por aí. Não é algo que de fato a pessoa estudou, na verdade é mais realmente, não passa de uma mera opinião, né? Não é uma informação, não é uma opinião respaldada em estudo. Então, já na época, o Espiritismo enfrentava esses problemas de pessoas desacreditando, né, essa doutrina e, na verdade, não teriam, digamos, estudado a fundo para fazer uma crítica. Então, é justamente, né, através do estudo, né, vendo algo em profundidade, que a gente pode discordar de alguns pontos, concordar em outros, enfim, mas sem necessariamente passar pelo estudo, não há como a gente fazer isso. Então, que a gente, se alguém até tem o interesse até de poder criticar, que possa buscar esse aprofundamento. E o próprio Kardec, né, ele nunca estimulava a fé cega. Ele até dizia, né, para as pessoas, não leiam, inclusive as pessoas que tentam refutar o espiritismo, para ver, para entender os seus argumentos, para ver, inclusive, né, se inclusive a gente, enquanto movimento espírita, poderia estar em falha em algum entendimento, ou havendo a necessidade de aprofundar algum ponto, enfim, justamente para que seja consistente o nosso ponto de vista sobre as coisas, né? Porque uma vez que tu te depara com um dilema, né, seja científico, seja moral, tu tem que se aprofundar nele, tu não pode ser dogmático, é assim porque é assim. Não, vamos tentar ah, ampliar o conhecimento, compreender a complexidade do que está sendo debatido. E isso é muito interessante no Espiritismo, né? Porque tu pode analisar algo sobre vários pontos. Existe a Associação Médico Espírita, a Associação de Juristas Espíritas, de Psicólogos Espíritas, enfim, justamente para poder dar conta da complexidade do mundo e do entendimento, né? Ainda mais esse aspecto, né, que é tão rica a humanidade, que é a questão religiosa, né? A questão filosófica, e tentar compreender um pouco mais de como as coisas são, como as coisas funcionam, né? As perguntas essenciais da humanidade, né? De onde vim, para onde vou, qual o sentido da vida. E tudo isso, né, para essas e outras questões, né? O que é Deus, sobre a questão do inverso, enfim, são tantos pontos interessantes e a gente vai abordando aqui, né, nas próximas questões aí que vão aparecer no Livro dos Espíritos e assim ir ampliando o nosso cabedal de conhecimentos. Então, continuando a leitura, a ciência espírita compreende duas partes. Experimental uma, relativa às manifestações geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de que não conhecesse a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Por quê? Só dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial, e firmar a opinião. Não produzisse esse livro outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes, nesses estudos, um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Que é justamente isso aqui o propósito, né, desse estudo, né, desse canal, inclusive. Com esse progresso, a pessoa poder, né, se renovar e, assim, cada um dá a sua contribuição no todo. Né? Melhorando-se o indivíduo, melhora-se a sociedade. E é assim que né,
com as progressivas reencarnações, os seres humanos vêm melhorado. Então, essa é uma pequena, né, contribuição com os conhecimentos que eu tenho feito, que eu tenho buscado desde 2001 enquanto espírita, com as palestras, enfim, que eu também fiz no movimento espírita. São formas de proporcionar, né, através de forma digital, para que as pessoas possam refletir sobre as coisas, questionar as coisas e depois cada um, né, tirar as suas próprias conclusões e eventualmente, né, aceitando algum ponto de vista, aceitando as questões que o Espiritismo traz, fazer eventuais mudanças, né, de comportamento sobre diversos aspectos, por exemplo, o aborto, o uso de drogas, porque tu ampliando o teu raio de visão, como é que tu vai apoiar, por exemplo, a execução, né, de um aborto? Sabendo que é o mecanismo principal das pessoas poderem vir à vida, reencarnarem. Que, na verdade, a, a gente não consegue, né, escapar do resultado das nossas ações. Né? A questão do entendimento do que é a vida, né, que não é apenas um amontoado de células. Então, ao fazer um aborto, né, que existe muito esse argumento, né, de quando começa a vida, de quando não começa. E aí o Espiritismo é muito claro, olha, no momento que o óvulo e o espermatozoide se unem, já há vida. Então não há motivo para que, por exemplo, o aborto seja realizado. Então, claro, a única exceção que o Livro dos Espíritos faz é quando o nascimento da criança possa vir a causar o falecimento da própria mãe. Então, uma vez que a mãe já está encarnada e o nascimento de uma possa provocar a morte de outra, é o único caso, né, quando uma gravidez de altíssimo risco, é que né, para preservar a vida de quem já está encarnado, que eventualmente se fizesse o aborto. É a única exceção feita, né? Então, porque mesmo nos casos em que há, por exemplo, o estupro, a gente pode questionar, mas é errado o estuprador, é claro, ninguém vai dizer que é correto, né, aquilo que foi feito pelo abusador, né? Ninguém advogaria essa causa. O que dizemos é que também tu, por exemplo, fazer o aborto, na verdade, tu não está punindo, entre aspas, o estuprador. Na verdade, tu está causando um dano a um terceiro que não faz parte da equação. Não faz parte em que sentido? Não foi ele que causou o mal, né? Então, e muitas vezes, né, justamente porque a gente não tem essa visão das múltiplas encarnações, talvez essa criança que é fruto do abuso sexual, né, que a mãe não teve, né, não teve, né, participação, porque ela não queria o ato naquele momento, né, ela foi abusada, enfim. Na prática, daqui a pouco o espírito que estaria reencarnando poderia ser, né, um pai de uma outra vida, poderia até ser um outro filho de uma outra encarnação, ou seja, uma pessoa muito querida, e que apesar de vir em condições adversas, seria daqui a pouco a alegria dos dias daquela mãe, né? Então, tu já começa a enxergar as coisas de um ponto de vista muito diferente. E aí as tuas ações automaticamente já começam a se modificar, porque, bom, como é que eu vou, então, no caso, fazer um aborto, né? Se eu posso estar recebendo uma pessoa que numa outra encarnação foi tão importante para mim, foi a minha mãezinha, foi o meu pai, foi o meu irmão, minha irmã, como é que eu vou fazer isso? Eu estou punindo uma pessoa que daqui a pouco até tem um projeto reencarnatório de me ajudar, né? Enfim. E aí, e a pessoa que fez um ato, né, enfim, é incorreto, né? Ela não está, digamos, entre aspas, pagando por aquilo que ela fez. Porque tu tá matando, né? Né? Porque é isso que acontece. Tu tá matando a oportunidade da pessoa nascer, tu tá ocasionando o desencarne físico, né, daquele bebê que, né, nasceria. Tu, enfim, pelo ódio, pela revolta, né, porque é um ato grave, claro, obviamente, a questão do estupro, mas não está alcançando de fato,
né? As vias judiciais é que deveriam justamente alcançar a pessoa que cometeu esse equívoco grave, né? Que é esse ato do estupro. Então a gente começa a analisar as coisas e já pode modificar muitas decisões seríssimas na nossa vida. A própria questão das drogas, né? Se a gente daqui a pouco, a gente sabe, por exemplo, da presença dos obsessores, né? Que muitas vezes desejam o acesso a essas drogas, por quê? Para poderem sorver, né, dessas substâncias. Então, como é que em algum momento tu vai ser a favor, né, de que se libere alguma, né, alguma droga, como por exemplo a cocaína, o crack, etc., né, a própria maconha? Como é que tu vai ser a favor da liberação de uma substância que tu sabe que tem muito a ver justamente com processos obsessivos, que causam o prejuízo a muitas pessoas, né? Porque aí a gente tem que analisar quais são as repercussões dos nossos atos, né? Será que também, né, são todas perguntas filosóficas. Se eu libero, por exemplo, a venda de uma substância, qual é o objetivo disso? É uma arrecadação? Mas arrecadação para quê? Então mas com esse dinheiro eu posso fazer escolas, hospitais, sim, mas aí daqui a pouco causando uma, uma degradação espiritual importante, né, nos indivíduos, nas famílias. Então, daqui a pouco eu tenho o objetivo que, né, vamos lá, por efeito de raciocínio, aumentar uma arrecadação governamental para melhorar a vida da sociedade, mas eu não me importo que para conseguir essa arrecadação eu tenha que prejudicar algumas pessoas através do vício. Então a gente já começa a perceber que existem muitas influenciações em todas as questões da vida. E isso a gente tem que ter, como dizer assim, né? Tem uma questão que fala, né, no livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam nossos atos. E aí a resposta é que sim, muito mais do que imaginais. Por vezes, é eles que, enfim, que comandam a vida do indivíduo. E aí é justamente esse olhar ampliado do Espiritismo que a gente pode olhar as coisas de um aspecto não só do aqui e do agora. Não, peraí, vamos ver as encarnações passadas, as consequências para as próximas, né? A própria questão da pena de morte, que é outro ponto polêmico, né? Que o espírita também acredita que não tem sentido, né? Porque ao promover a morte do corpo físico, na prática tu não está resolvendo o problema, né? Não é com o aniquilamento do corpo que tu vai resolver esse problema, né? Problema no sentido que a pessoa acha, alguém cometeu um ato gravíssimo, ela tem que morrer, ela tem que pagar com isso com a própria morte. Mas e aí qual é a possibilidade de restauração desse indivíduo, né? Então, porque uma vez que esse espírito, né, desencarnando, vai para o plano espiritual, qual é que é de fato a melhoria que vai acontecer? Ele vai continuar, digamos, no raio de ação, digamos assim, dos encarnados. Ele vai continuar podendo influenciar. Então, a todo momento, nós somos chamados a ter posturas que tenham a ver com amor, com perdão. Claro, também a gente não pode ser ingênuo e a gente entende a necessidade, por exemplo, do sistema prisional, enfim, né? Até porque isso é um ato, muitas vezes, de preservar a própria pessoa de cometer mais e mais erros que vão fazer com que ela tenha um processo kármico mais grave. Então também não é algo ingênuo, dizer não, então todo mundo tem que ficar solto, as pessoas não devem responder pelos seus atos, também não é isso, né? Então, a todo momento, a gente pode refletir sobre, né, os mais variados pontos, tendo em vista não apenas uma única vida, mas sim a sua multiplicidade, né? E é justamente por isso que existe a possibilidade de renovação. Ou seja, tu renovar o teu entendimento sobre, né, sobre o aborto, sobre as drogas, sobre pena de morte, né? Enfim, sobre qualquer aspecto que seja relevante, né, no dia a dia da sociedade. Continuando, então,
a leitura. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram, na distribuição dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem de Deus, porém, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haveria, desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e esses seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, cumulai o vácuo que eles ocupam, e vós, que ride deles, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Aqui fica uma reflexão, né? Porque a gente olha a amplitude do universo. Será que só a Terra seria habitada? A gente vê pela questão da causa e do efeito, né? A gente vê uma obra de engenharia no mundo altamente complexa. Aquilo não aconteceu a esmo. Não é produto do acaso. Aquilo ali é produto, né, de estudo de vários e vários anos, de vários e vários profissionais. Então, se nas coisas da Terra a gente vê que existe uma relação entre o efeito, né? E existe, se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Se eu vejo um automóvel com toda a sua complexidade, existe todo um sistema de engenharia que suporta a criação daquele carro. E todos aqueles conhecimentos de diversas áreas, né? A gente vê isso na física, na química, na psicologia, enfim, nos diversos ramos de conhecimento, instrumentos, né, tecnologias, tudo muitíssimo complexo. E de onde provém isso? A causa é uma inteligência, no caso a inteligência humana. E se a gente começa a olhar a amplitude do espaço, né, a própria questão das plantas, da distância da Terra até o Sol, da gravidade, enfim, coisas que são tão amplas, são tão complexas, tudo o encadeamento das estações do ano. E aí a gente pode se questionar, mas será que não tem Deus? Será que toda essa complexidade, ser tudo tão perfeito, né, do mundo ser estável, das coisas, né, do mundo ser tão, digamos, existir a própria vida, será que isso aconteceu ao acaso? Né? Os povos primitivos, né, que adoram, né, de forma instintiva, né, a Deus, a deuses, né, que eles entendem que há algo superior a eles, será que esse instinto também será falho? E é justamente esse olhar que Kardec tenta buscar, para a gente tentar ver essa complexidade. Imagina, né, se Kardec naquela época, né, o homem já era presunçoso, achando que era muito intelectual, né, que já tinha descoberto muitas coisas. Imagina da época de Kardec para hoje, que o ser humano evoluiu muito, né, em termos de tecnologia. E aí o ser humano também, novamente presunçoso, achando que já chegou no patamar da evolução, e na verdade, né, no patamar mais alto. E na verdade a gente vê, pela comunicação dos espíritos, dizendo que não, pelo contrário, a gente está no começo da escala, né?
né, da progressão dos mundos, da intelectualidade, da moralidade. E aí, a gente podendo abarcar todos esses conceitos, a gente começa a perceber como a vida é complexa, como ela é grandiosa, como existem várias situações que até escapam o nosso entendimento. E ao invés disso causar, na verdade, tristeza, na verdade, é fonte de alegria, pois olha quanto conhecimento a gente pode ainda buscar e sabendo, né, conforme nos traz os espíritos, né, que todos somos ainda imortais. Quanto tempo a gente vai ter? A gente vai ter a eternidade dos dias, do tempo, para poder aprender. E as coisas que hoje para nós são difíceis, são problemáticas, que nos revoltam, daqui a tempo já não será assim. Então, por isso, né, com todo esse cabedal de conhecimentos, é que se busca com que o ser humano possa refletir melhor no seu dia a dia, que é algo que hoje causa desespero, muitas vezes a pessoa buscando até o próprio suicídio, ou decisões que vão lhe ser extremamente danosas, o Espiritismo já diz, olha, não adianta, por exemplo, buscar a morte do corpo físico, porque não existe a morte, só vai estar deteriorando, estragando o teu próprio corpo. E na verdade tu ainda vai ter consequências em decorrência disso. Então é mais sábio tu buscar entender o que está causando esse sofrimento. Qual é a raiz desse sofrimento? O que pode ser feito para amenizar esse sofrimento? E tendo principalmente sempre a questão da temporalidade do sofrimento. Por mais longo e difícil que seja uma situação, o que é isso frente à eternidade dos dias, né? Então, uma condição, por mais penosa que a gente possa imaginar, não seria menos do que milésimos de segundos, né, no oceano do tempo. Então, que a gente possa sempre ter isso em consideração no momento de tomar as decisões. Porque muitas vezes também uma mãe, né, uma futura mãe desesperada, daqui a pouco comete o aborto, sempre pensando que não há mais jeito, que para ela as coisas, enfim, que ela não vai poder ser feliz se tiver a criança naquele momento, que aquilo vai ser um prejuízo terrível, né? E aí daqui a pouco comete o ato. A pessoa que daqui a pouco entra no mundo das drogas por entender que a sua vida não tem sentido, que as coisas só vão piorar. E aí, na verdade, aí a gente tem o quê? O espaço para reflexão, né? Qual é o significado disso tudo? Por que as coisas estão acontecendo nesse momento? O que eu posso aprender com o que está acontecendo? E aí, ao buscar o estudo, né, seja do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, né, buscar as ciências do mundo, né, buscar a medicina, buscar a psicologia, e a gente consegue entender e averiguar que, na verdade, as coisas têm possibilidades diferentes de resolução. Que as coisas não precisam ser extremadas, né? Seja com a destruição do próprio corpo físico, com o não assumir as responsabilidades que cada um deve assumir. Enfim, é um chamado para a responsabilidade. É um chamado para que as pessoas se deem conta de, opa, peraí, o mundo ele não é um local de passeio, né? É uma escola, é um local de aprendizado. Né? Apesar de a gente não se recordar disso, né? E aí nós vamos abordar esse aspecto em outro momento, agora com os próximos estudos, falando sobre a questão, por exemplo, do esquecimento do passado, o porquê disso acontecer. Mas aí a gente começa a ser chamado, né, por diversas formas à evolução espiritual. Seja pela questão da maternidade, da paternidade, do trabalho, muitas vezes através do sofrimento, de uma doença, da perda de um ente querido. Todas essas são possibilidades de evolução. Algumas situações mais dolorosas do que outras, a gente sabe que existem no mundo, né, diversas situações, mas todas são um convite à renovação, né? Porque às vezes o que parece que é algo terrível, destruidor, na verdade é uma grande oportunidade da gente poder melhorar. É uma grande chance de a gente acabar daqui a pouco com mazelas que a gente carrega desde há muitas encarnações, e para fazer com que essa travessia seja, né, não isenta de dores, mas que ela
possa ser, digamos, consolada essa dificuldade, por isso existe o Espiritismo, por isso existe o Espiritismo, que seria o Consolador prometido, porque ele não vai eliminar as dores, mas através de uma compreensão mais ampliada, a gente vai conseguir lidar com elas de melhor forma. Então, com isso a gente encerra essa parte, né, da leitura do Livro dos Espíritos, que é a introdução, para depois continuar dando sequência. Agradeço novamente a todos que aqui estiveram, né, escutando esse estudo, que possam compartilhar para demais pessoas, para que elas também possam refletir sobre esse assunto. Agradeço também se puderem curtir o conteúdo, que também é uma forma de fazer com que o algoritmo do YouTube entenda esse material como relevante e assim fazer com que esse material aos poucos vá sendo divulgado e chegando a pessoas que daqui a pouco vão cometer um ato que daqui a pouco vai acontecer ou vai decorrer desse ato um grande sofrimento, que elas possam pensar de forma mais tranquila, né, com um olhar mais amplo, né? Muitas coisas que muitas vezes no mundo a gente não tem o acesso, né, a um outro olhar sobre as coisas. Então aqui, humildemente, é algo que está sendo trazido através de um estudo, né, digital, né, no YouTube. É uma forma, né, de contribuição, né, que, enfim, como um estudante de qualquer área pode dar. Essa é a minha humilde contribuição. E assim, agradeço a todos que estiveram aqui vendo esse material pela oportunidade, né, de darem acesso, né, à sua casa mental ao escutar esse conteúdo e que esse conteúdo, na medida do possível, possa ajudar a renovar a vida de todos nós. Muito obrigado, então, a Deus, a Jesus, a espiritualidade. Que tenhamos uma boa paz, uma boa semana e que assim seja.